Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os Cascais Cruzeiros, o legado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo sobre Futebol Americano, hoje com um convidado especial, Paulo Terrinca. Olá Paulo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado eu por teres aceito e hoje a ideia é não falar sobre NFL, não falar sobre o que acontece do outro lado do Atlântico, mas sim falarmos um bocadinho sobre futebol americano em Portugal, em português, e em particular aqui com um foco nos Cascais Crusaders. E eu sei que tu estás ligado aos Crusaders basicamente desde o início e és uma das pessoas que está ligadas ao futebol americano em Portugal também desde basicamente o nascimento do desporto aqui em Portugal. E eu ia passar aqui um bocadinho por te começar por pedir para te apresentares aqui um bocadinho quem é que tu és e aqui a tua relação com o futebol americano em Portugal. Pronto, eu sou o Paulo Rico e efetivamente estou no futebol americano em Portugal desde o início, ainda muito antes de haverem clubes, de haverem cruzeiras ou outro clube qualquer. Foi um interesse meu que eu nunca soube, já me fizeram essa pergunta várias vezes, mas eu nunca soube muito bem explicar como é que comecei com esse interesse. Foi em criança a ver nos filmes e de vez em quando apareciam lá umas imagens de uma modalidade que eu não sabia muito bem o que era, mas aquilo sempre me cativou. E depois, aí por volta dos meus 20 anos, eu lembro-me, porque foi o ano em que eu entrei na faculdade, com o aparecimento da internet, comecei a perceber que havia pessoas também que gostavam e havia um grupo de pessoas no Lumiar e eu fui lá e pronto, e foi aí que tudo aconteceu, ainda muito antes de se formar alguma equipa. Depois desse grupo de pessoas no Lumiar, foi aparecendo uma equipa, depois viria a ser os Cruzeiros, e curiosamente uma equipa no Porto, porque a pessoa que formou a equipa no Porto também estava no Lumiar nesses momentos. O Daniel, não é? O Daniel. Exatamente, o Daniel Correia, que eu nunca mais vi, infelizmente, gostava de o ver por acaso. E ele saiu desse grupo e foi estudar para o Porto e formou os Renegades. E nós, pronto, fizemos aqui os Cruzeiras, mas muito depois, porque essa altura do Lumiar ainda durou uns bons anos, com nós na rua, a falar com as pessoas, a pormos cartazes, a irmos para todo lado onde houvesse um relevado, as pessoas a dizerem-nos que não, mas felizmente houve aí 5 ou 6 malucos que insistiram, não desistiram e ainda bem. Isso é uma boa, eu acho que isso é uma boa forma de descrever quem começou no futebol americano em Portugal, que eram os malucos, porque era um desporto que não tinha praticamente visibilidade nenhuma, mas que agora, envolvido se calhar quase, não são 2 décadas na totalidade, mas felizmente já é um desporto que tem alguma visibilidade, já tem vários clubes, já tem uma massa também crítica de pessoas que seguem não só a Liga Portuguesa de Futebol Americano, mas a NFL e o desporto como um todo. E pronto, já explicaste aqui um bocadinho como é que entraste, a tua entrada no mundo do futebol americano, e quando tu disseste com o aparecimento da internet, eu senti-me velho. Desculpa, eu senti-me. Não, tu não te sentiste velho, se tu te sentiste velho, então imagina eu, não? Não, senti-me porque viajei também a esse período, Sim. mas o que eu te ia perguntar agora é depois como é que foi. Eu sei que tu tiveste também um percurso um pouco orgânico, vamos aqui dizer, dentro do futebol americano, depois como jogador, eventualmente, e hoje treinador dos Crusaders. Como é que foi esta progressão orgânica dentro dos Crusaders, dentro do futebol americano? Foi algo pensado ou foi algo que foi acontecendo e foi aqui um percurso natural? Não, eu acho que se quisermos chamar todos os estadios da minha carreira no futebol americano, nenhuma delas foi pensada, a não ser de jogador, pronto, que era aquilo que eu gostava de um dia conseguir fazer, era jogar futebol americano, e isso sim foi pensado, mas depois a partir daí nada foi pensado, porque pelo simples facto de que nós, numa fase inicial ainda mais, não é? Tínhamos que nos inventar para arranjar pessoas, e depois com o passar com a evolução também, neste caso já mais nos cruzeiros, também constantemente tinha que me reinventar, porque era jogador, mas pronto, lá está, era dos jogadores mais antigos,
automaticamente servia-me também um pouco de direção, se bem que aqui eu não considerava aquilo uma direção. Direção temos nós agora, neste momento. Na altura eram as pessoas que conseguiam gerir, que falavam com o resto do grupo e que o que fosse preciso chegavam à frente, iam falar com outras entidades, etc. Por isso, eu não chamaria aquilo de direção, mas só para situar, sim. Foi sempre de uma forma completamente natural, nunca planeei. Aliás, o que eu queria era jogar, né? E muitas vezes, e tu já passaste por isso também, nós queríamos jogar e adorávamos que já estivéssemos, por exemplo, naquela altura, e eu digo isto às vezes, eu tenho um grande respeito pelo pessoal da nossa geração, digamos assim, se bem que não há muitos da minha geração, mas mesmo os que já não estão, eu quando os encontro tenho sempre ali uma conversa, porque as pessoas não têm ideia do que é o não haver absolutamente nada. E essa questão de nós querermos jogar é o que os atletas hoje têm ao seu dispor. Os atletas chegam aos clubes e jogam e não têm de se preocupar com mais nada à partida. Depois, quanto mais ajudarem o clube, melhor, não é? Mas as coisas neste momento estão estruturadas e bem para que os atletas apenas joguem. E era isso que eu queria fazer na altura. E depois foi tudo de uma forma natural, inclusivamente depois para treinador, que também fui apanhado um bocado de surpresa. Também foi uma história assim um bocadinho rocambolesca, mas também para a fase de treinador não foi planeado de todo. E olha, e podemos pegar aqui um bocadinho nessa passagem para treinador. Disseste, pronto, foi aqui uma surpresa no fundo, mas quando assumiste um pouco esse papel, eu também o senti quando o fiz, mas eu gostava de saber, era do teu lado, como é que tu tentaste continuar, ou melhor, se tentaste continuar com a cultura que já existia na equipa ou se tentaste implementar um bocadinho uma cultura nova, um tipo de liderança diferente, como é que tu envisionaste essa transição de jogador para treinador dentro do contexto dos Crusaders? Estás a falar no momento mesmo de mudança, ou seja, digamos no primeiro ano. Pronto, nesse primeiro ano, esse primeiro ano é um ano que eu adoro neste momento falar e sempre falo nele, divirto-me, mas na altura foi caótico. Foi um ano completamente de aprendizagem, muito pelo erro, e na altura o que eu tentei foi precisamente, se calhar foi a única coisa planeada, foi, ok, eu não vou mexer muito. Claro que as coisas vão mudar porque é um treinador diferente, mas eu estou a aprender, eu vou tentar aprender com os meus jogadores. Eu, na altura, era apenas eu e o Guilherme, na altura, como treinadores. Ficámos completamente... pronto, ficámos os dois. E nesse momento, aquilo que eu tentei foi, eu não posso mudar muito, porque se mudo muito, arrisco-me a depois não ter mãos nisto. Então optei por manter muitas das coisas. Claro que depois, com o passar do tempo, vamos aprendendo e vamos percebendo, ok, eu não sei se sou muito bom ou muito mau, mas eu acho que assim é melhor. E vamos instalando os nossos cunhos pessoais. E depois a aprendizagem, a procura de conhecimento, a parte tática e técnica que eu fui tentando pesquisar e aprender cada vez mais. Eu acho que acaba por ser isso que nos começa a moldar um bocadinho enquanto treinadores. É essa aprendizagem, dados que nós não tínhamos anteriormente, e vamos tendo ok, tenho este novo dado, eu não sabia isto, agora sei. E isso automaticamente vai mudando depois os nossos métodos de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que lá está, às vezes há tipos de liderança mais de a ruptura, não é? Em que chegas e queres mudar drasticamente. E eu também sou mais apologista de um estilo mais chegar, pegar naquilo que é bom, deixar o que é menos bom não ser tão... não entrar tão de frente, vá, e depois ir mudando ao longo do tempo também com depois, outras peças de liderança que tu vais também tendo da equipa, não é? Porque tu sabes que um líder é tão bom como os seus primeiros seguidores, claro. que ajudam depois a espalhar essa... Mas há uma coisa
Mas há uma coisa curiosa que isso foi assim no início, mas uns anos mais à frente eu vi-me obrigado, não, achei que era o ideal, lá está, em fazer ali alguma ruptura. Os Ok, Crusaders há uns anos atrás sofreram uma mudança bastante grande nas suas bases e nas suas formas de a forma de estar mesmo enquanto equipa e até mesmo enquanto clube. E aí sim foi uma situação planeada, prevista e depois implementada. Por isso é que eu te estava a perguntar há pouco se te referias mais ao momento de mudança para treinador, porque foram bastante diferentes. Essa ok. mudança foi uma coisa e depois mais à frente houve ali uma forma lá está, de criar um novo conceito mais brusca, se calhar. Ok, ok. E nessa mudança, o que é que sentiste que ganhaste quando a implementaste dentro da equipa? Ou o que é que a equipa ganha? Neste fundo, não é o que é que tu ganhaste, é sempre o que é que a equipa ganhou, não Sim, é? claro, Com claro. essa mudança. Eu acho que ganhamos imenso. Acho que neste momento somos uma equipa, mas também um clube muito bem estruturado, bastante forte, com alicerces muito fortes e teve tudo a ver com essa decisão. Basicamente foi uma tomada de decisão há 3 anos. Agora com esta questão da pandemia eu perco um bocadinho no tempo, Perdemos um mas bocado, não é? Sim. é, 4 anos em que eu passei ali um momento de dúvida em que equacionei não continuar. E depois ali a off-season dá-nos algum tempo para pensar. E depois, juntamente com o meu colega, o Michael Epps, neste momento ainda continua, felizmente, a decisão foi, ok, se nós vamos continuar, e neste caso eu, como head coach, se eu vou continuar, eu vou mudar bastante as coisas. E o mudar bastante pronto, implica também uma aceitação por parte da direção, por exemplo, se eles queriam ou não. E apresentei-lhes a minha proposta e eles, a direção decidiu que sim, que aceitava, e então houve uma mudança em termos de, acima de tudo, em termos de postura e a forma de estar na equipa, a forma de estar também um bocadinho na modalidade, mas acima de tudo na equipa. E depois criou as bases para nós, lá está, termos esta consistência que eu considero que temos agora. Sem dúvida, eu percebo exatamente o que é que estás a dizer, em particular na questão de, ao fim de uma época, e isto é algo que quem não está dentro do futebol americano como um todo, possa às vezes não perceber, mas é uma época, quer como jogador, como treinador, ou pelo menos como jogador, quando nos dedicamos à série àquilo, é extremamente desgastante, psicologicamente Sem e dúvida. fisicamente, e E no como final... treinador, muito mais, acho eu. Como treinador, muito mais, sim, sim. Percebo perfeitamente, porque não foi sempre, mas também tive os meus momentos de dúvida sobre se devia ou não continuar, e quando chegou o momento em de não continuar, custou-me bastante, mas senti que tinha que ouvir a tal voz interior que me dizia para o fazer, por isso, totalmente empatia para aquilo que estavas a dizer. E parabéns, obviamente, pela mudança, porque eu sei exatamente o que é que estás a dizer, e isso notou-se também em termos depois de resultados e daquilo que também foi não é só, às vezes não é só os resultados desportivos, é também os resultados em termos de visibilidade da equipa, Sim, a sim, capacidade de sim. seres mais expansiva, começares com a academia, como também o fizeram, ganharem outra estrutura, não é? Outra dimensão. Sim, sim. Um, eu agora não quero fugir muito a este caminho que estávamos a seguir, mas eu tinha aqui uma pergunta que eu tenho feito e quero aqui continuar a fazer quando falo aqui com as equipas, que é, tu estás nos Cruzeiros basicamente desde o início, ou seja, passou-te pelo balneário, quer como colega de equipa, quer como tu treinador e jogadores, muitas pessoas. Qual é que foi o melhor jogador que houve nos Cascais Cruzeiros? E quando eu digo melhor jogador, é talento. Okay? O jogador mais talentoso que houve nos Cruzeiros. Porque às vezes nós, quando vemos e conhecemos o panorama, nós podemos julgar uma coisa pelos vídeos, não é?
mas às vezes há jogadores que têm um talento incrível, mas que depois, sei lá, por algum motivo não o traduzem, não é? Ou traduzem, lá está. Mas... Tu referes-te a talento mesmo, ou seja, estás a falar do talento quando o jogador nos chega lá, ainda em bruto. Sim. Esse não é fácil, porque talento, olhando exclusivamente para talento, eu colocaria aqui 2 por motivos até semelhantes. Se me permitires colocar 2, ou queres mesmo só um? Não, pode ser. Pronto, então até por eles ordem depois ficam chateados talento, um com o outro. Não, eu acho que não. Por ordem cronológica, até o primeiro será o Veríssimo Amo, que foi alguém, lá está, e aqui estou a colocar mesmo o talento puro, ou seja, no início, alguém que assim que chegou tinha uma forma de se movimentar e de jogar futebol americano, digamos assim, e aqui sendo um jogador mais de características no caso de defesa, também no ataque, mas ele jogava linebacker e a linha ofensiva depois mais tarde. É das pessoas que me chama a atenção em termos de talento, porque aquilo já vinha com ele. Ele depois, e muita gente, pelo menos toda a gente que contemporâneo dele, sabe quem ele é, precisamente por aquilo que ele mostrava no campo. E aquilo que ele mostrava no campo, curiosamente, grande parte daquilo já estava no início. Porque ele tinha mesmo aquele instinto natural, e é tudo uma questão, e tu sabes que no futebol americano, quando falamos de colisões e de contacto, é muito aquela questão mental, cerebral mesmo, de, ok, eu vou correr contra aquela pessoa e é como se ela não estivesse lá. Isso é muito difícil de obter num jogador. O jogador demora algum tempo a perder esse mecanismo. O Veríssimo, a mim, eu não me recordo, eu acho que tive 2 ou 3 situações de possível contusão. Nós não sabemos isso na nossa... Não, e eu digo já, seguramente que uma foi dele. Não, uma foi ele. Sim, eu lembro-me do jogo, lembro-me do momento. Acho que apaguei ali uns segundos, mas... Mas eu posso dizer uma coisa, que a maior parte das pessoas que me fala, quando fala no Veríssimo, diz isso, que, ele uma vez apagou-me. É verdade. Mas mesmo, dentro dos Crusaders e fora dos Crusaders. Por isso. Lá está, talento e aquele instinto natural que é muito difícil de encontrar. É o Veríssimo. E depois há o caso do Jesuíno Furtado, que em termos de talento, e lá está, voltando outra vez a isso, é aquele momento em que o jogador nos chega e o que ele tem de base dele está ali. E o caso do Jesuíno é muito difícil mesmo. Aliás, eu já disse isto muitas vezes. O que o Jesuíno fez na época de rookie dele, eu sinceramente acho que mais ninguém vai fazer. Ele foi o MVP da Liga. Sim, o impacto que teve, não é? E sinceramente eu não estou a ver, até como a forma como o desporto se desenvolveu em Portugal, não tem a ver com a qualidade mais ou menos da equipa no ano X ou Y, não é isso. Como o desporto neste momento está montado, como se treina neste momento, e eu não estou a ver um rookie ser MVP no futuro. E o Jesuíno fê-lo porque ele lá está, talento natural. Talento natural. No caso dos Crusaders, são esses jogadores que saltam à vista. Não. Ok. E pronto, estava a falar em termos de jogador, em termos de talento, mas existe sempre atrás das cortinas aqueles jogadores que eu denominei aqui como as personagens, porque têm personalidades ou têm características que às vezes lá está, dentro do campo podem não se destacar tanto, mas são personagens que dentro da equipa são fundamentais, são a cola às vezes que une a equipa. Se tivesses que destacar uma personagem dos Cruzeiros. Uma, senão não tinhas tempo no podcast. Não, ou seja, personagens é os cromos, não é? Sim, os cromos. Os cromos. Sim.
Ei, pá, há tantos. É pá, nos Cruzeiros, eu não sei, todos os clubes têm, mas eu acho que os Cruzeiros têm mais. Sabes que é uma resposta que eu acho que todos dão, porque depois é engraçado porque Sim, sim, nós só acredito. vivemos pois a Sim, realidade sim, do clube onde estamos, não é? sim, sim, Mas sim. eu acho que houve tantas personagens tão engraçadas que devem ter existido em todos Epá, os clubes. pá, olha, Ah, uma que não é contemporânea, mas as pessoas que o conheceram, que tiveram na equipa com ele, ainda hoje falam. Não é de há uns anos atrás. Apareceu-nos um jogador que era o Rito. Foi um jogador que teve pouco tempo connosco. Um, mas deixou uma marca enorme, porque, epá, lá está, era personagem. Era personagem. Só para perceber, eu acho que a melhor forma é contar aqui alguns momentos. Eu lembro-me de um dia em que estávamos no St. Julian's ainda, e eu cheguei, e eu já era treinador, sim, já era treinador. E no final do treino, eu entro no balneário e há um jogador que vem ter comigo e diz: "Oh, coach, pá, vai ali ao chuveiro." Epá, eu já não sei o que lhe digo. Vai ali ao chuveiro e vai lá ter com o Rito. E vê o Rito. E eu, epá, aconteceu-lhe alguma coisa, o rapaz. Pá, eu entro no chuveiro, então o Rito está a tomar banho de touca e de óculos de natação. Isto depois de um treino de futebol americano. sim, Depois de sim. um treino de futebol americano, ele está a tomar banho de touca e de óculos de natação. Pá, e eu olho para aquilo e eu fiquei sem palavras. Não, não, Yeah. não há nada que se possa dizer. Até a equipa, até os jogadores. Pronto, eles riam-se e tal, mas ninguém conseguia dizer nada assim. E Yeah. depois ele tinha. E é o que tu dizes, que é. Normalmente estes jogadores são jogadores que acabam por ser importantes na equipa, Sem dúvida. independentemente da parte desportiva. Porquê? Porque esta capacidade de. O humor é um ótimo catalisador de uma equipa. E quando há estas pessoas que têm essa capacidade, essa vontade, esse, essa entrega, porque aquilo acaba por ser uma entrega à equipe. O fazer rir, o não ter problemas de parecer mal, ou seja o que for. E então esse foi um dos personagens. Há outros, eu lembro-me do Tiago, agora assim muito rapidamente, lembro-me do Tiago Landman, que era, isto é, antes da Liga Portuguesa de Futebol Americano, por isso é lá onde é que eu estou a ir. Yeah. Ele não chegou, infelizmente, a jogar, porque foi antes da Liga 1, mas também era um personagem, porque ele era um luso-americano, falava um português assim meio, mas com aquele sotaque ali no meio, e tinha coisas ele morava no Guincho, e só para tu veres, nós treinávamos na Expo, tu sabes muito bem, também treinaste lá Sim. muito, ele morava no Guincho. E então, nós começámos a perceber que ele, às vezes nós combinávamos coisas e ele, está bem, então eu vou tratar disso. E depois só tratava no dia seguinte, e nós estávamos a contar que aquilo fosse depois do treino. Então depois apercebemos que ele morava no Guincho, mas ele ia a pé de Cascais até ao Guincho, ir e vir sempre, mas por opção. Por Ok. opção. Ele fazia isso por opção porque ia a pé, porque era uma coisa que ele tinha que fazer. Um, e assim era personagem. Era personagem no sentido, às vezes, nem era o humor, como no caso do Rito, Yeah. mas é uma das personagens que quem se lembra, de certeza que o menciona nesse rol de indivíduos. Yeah, às vezes, mas é mesmo, essas personalidades acabam por ser importantes para a equipa, para o que tu estavas a dizer, para às vezes desanuviar, ou as equipas às vezes acabam por também se absorver um bocadinho dessa energia diferente que eles acabam por transmitir. Por isso é que eu gosto sempre de perguntar também aqui um bocadinho esta nuance. Olha, agora eu gostava de perguntar aqui, porque lá está, estamos a falar de mais de uma década de jogos, onde tiveste vitórias, derrotas, momentos felizes, momentos menos felizes.
Se tu tivesses que destacar aqui 2 jogos, o jogo mais icónico onde tiveste a oportunidade de participar, onde foste mais feliz, e o jogo que te ficou sempre aquele amargo na boca por A ou B. Quais é que seriam os jogos que tu destacarias? Pronto, o jogo icónico pela positiva e um pela negativa, digamos assim, não é? Sim, sim. Bom, o jogo pela positiva que pronto, mais carinho traz a quem lá esteve, tu também estiveste, por acaso, que foi a primeira vez que nós vencemos os Navigators, naquele período, sim, em pleno período de hegemonia dos Navigators. Nunca ninguém o tinha feito. A maior parte das pessoas também não acreditava que eu pudesse fazer, até eles próprios, penso eu, tenho essa opinião, um bocado transversal à Liga. E nós tivemos nesse ano tivemos um pensamento diferente. E depois, essa vitória, acima de tudo, foi precisamente por isso. Foi porque nós, antes desse jogo, nós acreditámos mesmo nisso. E foi uma satisfação muito grande, até mesmo pessoal, para toda a equipa, porque se calhar muitos daquela malta que ali estava, nesse dia aprendeu que os impossíveis são possíveis. Isto transpondo até para fora do desporto, neste caso do futebol americano, mas até para fora do desporto. Eu acho que o desporto tem esta capacidade de ajudar as pessoas a serem melhores fora dele. E eu acho que esse jogo está no carinho de quem jogou nessa altura, como é óbvio, quem veio depois não consegue perceber. Mas nós falamos sempre nisto, aliás. Eu acho que isto não é a primeira vez que nos fazem essa pergunta e a minha resposta é, com outros, mas a minha resposta é sempre essa, precisamente porque já foi um jogo extraordinário. O dia em si foi um jogo muito bom, o pré-jogo, o pós-jogo. O pós-jogo foi extraordinário. Porque, posso imaginar. Foi extraordinário, foi muito bom mesmo. Precisamente porque nós parecíamos crianças depois desse jogo. Era aquela felicidade pura mesmo. E por isso, sem dúvida, o jogo que marca pela positiva, no meu caso, será esse, e se calhar, e até agora foi esse. Pela negativa, pela negativa aqui, pronto, há que é um bocado específico, não tem tanto a ver com o resultado, mas tem a ver com o jogo em que eu me lesionei gravemente na perna. Esse é um jogo que me marca sempre, que estará sempre na cabeça. Não tem propriamente a ver com o resultado, apesar de termos levado uma tareia dos Navigators, de vocês. Isso lá estavas. Já foi. Era para a Espanha ainda, não era? Sim, foi na Primeira Liga. Foi na Primeira Liga, sim. Foi no Jamor, não foi? Sim, exatamente. No Jamor. No Jamor. Tu estavas lá nesse jogo, não é? Estava. Pronto. E pronto, não tem tanto a ver com o resultado, porque pronto, eu lembro-me que levámos para aí uns 40 ou uns 50 nesse jogo, mas não tem isso, não é essa a questão. Mas é um jogo que marca pela negativa, por tudo o que veio depois disso. E foi um ano bastante duro, e marca-me por mesmo olhando para trás, custa-me sempre falar um bocado disso, não pela situação em si, mas o que é que implicou depois todo esse ano de recuperação, que grande parte dele não teve até nada a ver com a parte desportiva, teve a ver com tudo o que depois isso implicou na minha vida. E depois, claro, a recuperação, o dizerem-nos que se calhar vais ter que equacionar a tua prática desportiva, seja ela qual for, e pronto, infelizmente eu não liguei muito a isso e ainda fiz umas boas épocas. E ainda bem, não é? Porque senão não estarias se calhar aqui onde... Sim, possivelmente, sim. Eu acho que... Pronto, e lá está, e é aquela coisa, são aquelas coisas que o desporto, eu acho que, pronto, eu sou um fã incondicional do desporto, mas muito mais do que o desporto traz para fora do desporto, do que propriamente o que se passa nos quatro linhas.
Yeah. E esse é uma. Relativamente a desportivo, uma das grandes mágoas foi a nossa última derrota. A nossa última derrota, meia final contra os Devils. Parece que já foi há muito tempo, mas efetivamente foi a nossa última derrota. Foi aquele jogo que ficou por um ponto, não foi? Eu já não estava nos Devils nessa altura, mas... Sim, digamos que foi há 2 épocas atrás, pronto, meia final, foi nos Olivais, em que perdemos 13-12, se não estou a erro. E é um jogo que, apesar de... E não tem nada a ver com ter sido o último e estar o mais fresco, não tem a ver com isso. É mesmo um jogo que me ficou, em que fiquei magoado, porque era um jogo que nós tínhamos mais de possibilidades de ganhar. Nós devíamos ter ganho e eu não consegui, eu não pusei os jogadores num estado mental ideal para encarar aquele jogo com naturalidade. Se nós tivéssemos encarado aquele jogo de uma forma natural, pacífica, e fazermos aquilo que podíamos fazer e que fizemos ao longo do trabalho que fizemos para aquele jogo, e depois o jogo não nos correu nada bem, precisamente por isso, porque a equipa não mentalmente, eu não os coloquei nessa posição, e dói-me porque foi uma época muito boa. Não foi uma época perfeita, mas foi uma época muito boa, com jogos muito bons. Independentemente se ganhamos ou perdemos, e depois culminar assim com nós perdemos, mas não devíamos ter perdido. Ao contrário de outros jogos. Que perdemos e os outros foram melhores que nós e claro que dói, mas não é mesmo. Esses aceitas com mais naturalidade, não é? Sim, sim. E este dói porque, pronto, lá está, porque sinto que foi um erro. Não é erro, mas eu não fiz aquilo que podia ter feito. Yeah. Eu percebo-te, lá está, percebo perfeitamente quando tu acabas por ir a tantos bailados, entre aspas, acabas por às vezes encontrar esse tipo de situações. O que tu estás a descrever foi exatamente o que eu senti no ano anterior, quando os Devils perderam na meia-final contra os Mets, e onde envolvidos, eu na altura, lá está, tu na altura das vezes que tens dificuldade em processar um bocadinho os porquês mas depois quando começas a fazer ali o teu luto interno, tentares perceber, a minha resposta seria exatamente a mesma que a tua, em que eu é que não fui capaz de os colocar na posição que eles deveriam ter estado para lidar com aquele jogo, e lá está, do outro lado aproveitaram e acabaram por vencer. Foi um bocadinho, se calhar, o mesmo que sentiste, ou que estavas também a descrever de alguma forma. Sim, sim. Olha, olhando agora aqui um bocadinho para o desenvolvimento do futebol americano em Portugal, já percorremos aqui um longo caminho, já houve aqui alturas em que tivemos mais equipas, tivemos se calhar mais praticantes, houve se calhar maiores apoios, mas aqui há relativamente, talvez 2, 3 anos, houve um shift, não é? Deixaste de ter tantos clubes, começaste as equipas se calhar a terem uma base mais sólida, mas com menos jogadores, e a fomentarem um bocadinho mais para o lado do desenvolvimento do ponto de vista de academias, de juventude, e eu sei que os Cruzeiros foram das equipas que mais apostaram nisso, e em primeira instância. Achas que é por aí o caminho? Achas que tem que ser por aí que se vai fomentar o crescimento do futebol americano em Portugal? Quando dizes por aí, é pela formação? Sim, pela formação, pelos miúdos, pelo flag football. Tenho a certeza. Não há nenhuma modalidade no mundo que sobreviva sem formação. Senão, quem está a jogar naquele momento vai deixar de jogar. E se não houver outros... e depois, há outra coisa também que é, igualmente, também não há nenhuma modalidade que sobreviva para sempre, ou nem é para sempre, é durante algum tempo, com jogadores a iniciarem a prática aos 25 anos. 25 anos para cima. Por isso é fundamental essa formação para o crescimento da modalidade. Eu acho que toda a gente sabe isso. Aliás, toda a gente diz isso. Agora, falta, e aqui vir-me para os clubes, e a Federação também, mas eu continuo a dizer, os clubes têm
têm mais poder, digamos assim, e têm mais, não é poder, têm mais influência no resultado final da nossa modalidade do que aquilo que acham às vezes. Acham que é preciso mais apoios, é preciso, e claro que é preciso outro tipo de liderança em termos de instituição, claro que é. E eu acho que as coisas estão a melhorar nesse sentido, inclusive. Agora, é preciso é que os clubes, assim que dizem no primeiro instante, a formação é fundamental, atrás disso tem que vir com ações. E essas ações podem implicar sacrifício na equipa sénior. Mas é fundamental, se nós queremos. E até podemos começar em termos micro para macro. Podemos começar a olhar para o próprio clube em si, clube individual. Se quer ser campeão, e um campeão que seja campeão agora ou daqui a um ano e depois, nos próximos 10 anos, tenha aí 3 títulos, 4 títulos, se quer ser esse tipo de clube, tem que pensar, ok, esta é a minha prioridade, é a formação. E se calhar eu vou ter que abdicar de algumas coisas na minha equipa atual sénior. Quando eu digo algumas coisas, não tem a ver com os jogadores, obviamente que não, mas não tem a ver com o equipamento, com dinheiro, pode não ter que ser isso, tem que ser com foco, com atenção, com tempo de trabalho. Sim. Todos nós trabalhamos nisto ao longo da semana, não é? Quando chegamos a casa ou antes de irmos para o trabalho, quando for. E isso para mim é o mais importante, é o tempo de trabalho que damos. E a formação tem que haver mais tempo de trabalho por parte dos clubes, a pensar, a ter ideias, a festejar objetivos. Epá, conseguimos isto. Tem que ser igual na formação, ou, igual não, tem que ser superior à equipa sénior, porque se envolvem tanto para criar e para eles jogarem, porque aqui há aquela questão, voltamos ao início, as pessoas querem jogar. Yeah. E há muitos dirigentes que são jogadores, e então tem aquela paixão e aquele carinho e aquele foco no, ok, vou trabalhar para que o meu jogo, o meu treino, a minha equipa, os meus colegas sejam, ok, mas têm que virar essa atenção também para a parte da formação, para a parte dos miúdos, para a parte dos pais, para que depois isso faça o todo crescer, o clube, a federação, o campeonato, tudo vai crescer com isso, sem dúvida. Sim, eu concordo inteiramente aqui contigo. Acho que foi uma aposta que demorou a chegar, mas acho que a partir do momento em que alguns clubes comecem a implementar isso, vai ser um efeito bola-neve, ou tem que ser um efeito bola-neve para sustentar também o crescimento do desporto em Portugal. E última pergunta para ti, antes de encerrarmos. Pegando um bocadinho exatamente nisso que estavas aqui a falar, de às vezes temos que... Tu não disseste isto desta maneira, mas foi a minha interpretação, quase que hipotecar um bocadinho o presente para desenvolver o futuro, não é? O que é que falta para os Crusaders serem campeões de futebol americano em Portugal? Porque são uma equipa que... fui eu que escolhi o nome do episódio, o legado, porque são uma equipa que tem um legado. São uma das equipas mais antigas em Portugal. São uma das equipas que tem mais história em Portugal, está presente há mais anos, mas no final do dia, em termos desportivos, uma final e depois muitos ses, não é? Ou não é os ses, é os quase que. O que é que falta? O que é que falta? Ou o que é que tu achas, na tua opinião, obviamente, o que é que falta? O que falta, isso é uma grande pergunta. E efetivamente, o que eu acho que falta agora eu acho que, voltando um bocadinho aquilo para a nossa última derrota, que é o que falta é nós termos a tranquilidade nos momentos-chave. E nós jogamos um desporto que tem playoffs, essa beleza dos playoffs, os maravilhosos playoffs. Para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal. Mas eu acho que é só para o bem. Eu acho que é só para o bem. O desporto com playoffs é outra coisa. E nós, felizmente, jogamos num desporto assim. E o que nos falta é, nos momentos-chave, nós termos a... Eu não digo força mental, porque nós já atingimos esse estado, sinceramente. O que nos falta é depois o controlar essas emoções
E esse controle depois vai nos levar a fazermos aquilo que nós já neste momento conseguimos fazer. E eu acho que foi isso que aconteceu nesta última vez, em que mais uma vez estivemos perto de uma final e não a atingimos. Neste momento é o que eu acho que falta. Se calhar até a essa época, o que nos faltava era consistência. E aqui apresento, pronto, é uma justificação mais concreta, mais palpável, que é, faltava-nos consistência. Eu explico porquê. Nós tínhamos anos em que tínhamos um ataque muito sólido e a defesa muito inconstante. Terminávamos esse ano, na época seguinte, a defesa subia, ficávamos com uma defesa sólida, mas depois o ataque perdia-se ali alguma coisa, ou pelo jogador, ou porque eu mudei o sistema e não estive bem nas minhas decisões, e então andávamos sempre ali a contrabalançar. E se reparares, se olhares um bocadinho para os números, isso é claro, é visível. Volto a salientar, até há cerca de 2 anos atrás. Nós nunca tivemos essa consistência de ataque-defesa. E no futebol americano, uma equipa que seja boa, de uma forma equilibrada, damos os lados da bola, ganha sempre a uma equipa que tem um super ataque e depois uma defesa inconstante, ou vice-versa. Sim. E nós, durante muito tempo, não conseguimos atingir esse equilíbrio. Pronto, é uma resposta que tem são 2 respostas diferentes para 2 momentos diferentes, mas eu acho que é a melhor forma de explicar. Não, eu percebi, e também se calhar entra um bocadinho em concordância com aquilo que falámos no início, também das mudanças que tu quiseste implementar nos Crusaders, levou-te se calhar a conseguires resolver, ou parcialmente resolver a questão da consistência, e depois entretanto faltou a parte do acreditar que veio a seguir, a tranquilidade. Mas está, infelizmente tivemos a pandemia, porque os Crusaders estavam no último ano, do ponto de vista desportivo, eram a equipa que estava em primeiro, eram a equipa que estavam a dominar a liga, mas infelizmente o Covid não deixou que a época terminasse. Mas espero eu, e esperamos todos nós, acredito, que possamos voltar aos relevados o mais depressa possível, quando isto tudo passar, e esperamos que seja breve. Paulo, obrigadíssimo aqui pela tua disponibilidade, está bem, aqui pela tua presença. Passou-se no instante, a conversa foi boa. Passa a correr. Passou-se no instante. Passa a correr, mas obrigadíssimo, está bem. Obrigado também a todos que nos acompanham aqui no Tudo sobre Futebol Americano. Já sabem que podem e devem deixar as vossas opiniões no Twitter, utilizando o hashtag NFL11 ou Tudo sobre FA. Nós estamos sempre atentos e sempre preparados. Espero que também gostem desta nova dinâmica, a falar aqui com pessoas, jogadores, treinadores, dirigentes, elementos que tenham estado ligados à Liga Portuguesa de Futebol Americano e ao futebol americano em Portugal. É importante também dar aqui a dinâmica e a noção de que este desporto já existe há muitos anos em Portugal, que já caminhou um longo percurso, mas que ainda temos aqui outro percurso para percorrer e vamos percorrê-lo certamente de forma positiva. Obrigado a todos e até ao próximo episódio.